Querida Liege, Miami Beach, Estados Unidos. Olha que chique, gente. Olha que chique os nossos intercâmbios. Felizmente, a minha profissão, e assim como a sua, de todo mundo, mas a minha em especial, estou falando por mim, ela me proporciona ter gente no mundo todo. Sempre tem um pontinho, uma sementinha de um amigo que a gente deixou, que por aqui passou nesses 30 anos de profissão. Ou estudou aqui, ou casou, foi fazer um doutorado, um mestrado, uma especialização, e por lá ficaram, e assim as pessoas vão se misturando, se espalhando, se derramando pelo esse mundo afora para ter conhecimento e ter experiências de vidas maravilhosas. E a Liege, tivemos um bate-papo com ela, de Miami, nos Estados Unidos, onde ela vai falar para você algumas perguntas que fiz, referente à pandemia, referente à vacina, referente a como está a situação lá nos Estados Unidos e algumas palavras referente à troca do governo, como está esta parte governamental com essa troca de governo lá da presidência do presidente da República dos Estados Unidos. Então, com vocês, a minha querida e maravilhosa amiga Liege. Olá, audiência do programa Estilo, do meu querido amigo Lucimar Casagrande. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sou Liege Olmos, moro em Miami e vim a convite do Lucimar comentar um pouquinho sobre como está a vacinação aqui nos Estados Unidos e também sobre o novo governo americano. Bom, não é segredo para ninguém que a pandemia atingiu números impressionantes no mundo todo, né? Só aqui nos Estados Unidos, até hoje, são 28 milhões de casos, sendo que desses 28 milhões de casos, nós tivemos 500 mil e alguma coisa de mortes, mas 19 milhões de recuperados. Os números aqui nos Estados Unidos impressionaram muita gente, porque quando a gente pensa em Estados Unidos, a gente se acostuma a pensar, nossa, eles sabem tudo, eles têm as melhores tecnologias, a saúde deles é super avançada, enfim. Como que eles estão com esse número tão alto de casos? Para quem vive a realidade daqui, esse número alto já era um pouco esperado, gente, porque aqui não está na cultura americana essa coisa de fazer check-ups, como está na nossa cultura, né? A gente tá toda hora indo ao médico fazendo check-up, indo ao especialista disso, daquilo. Enfim, o americano ele não é assim, ele só vai ao hospital ou procura um médico quando ele está com alguma coisa muito grave, e talvez quando já não tenha muito o que fazer. Né? O americano é assim. A saúde aqui nos Estados Unidos ela é muito cara, nem todos têm acesso. Não existe um sistema público de saúde como o nosso SUS aí. Então, muitos americanos preferem não pagar um plano de saúde. E nesse caso específico do coronavírus, que existem as comorbidades que elevam o risco, né, da pessoa evoluir para um quadro mais grave, os americanos acabam não sabendo se eles já têm alguma doença crônica, enfim, por isso que tivemos um alto número de mortes aqui, né? Outra coisa aqui, os hábitos alimentares dos americanos. Não é segredo para ninguém também que os Estados Unidos têm um índice altíssimo de obesidade, e essa obesidade começa lá na infância. Eu moro na Flórida, né, em Miami. Aqui é um pouco diferente do resto dos Estados Unidos. Aqui nós temos, como é uma cidade solar, é verão o ano inteiro e tem muita influência latina, uma cidade multicultural, as pessoas têm hábitos saudáveis aqui, elas se exercitam, elas estão sempre fazendo algum esporte ao ar livre. Miami fica um pouco fora dessa realidade americana, mas como a obesidade é um fator que eleva bastante o risco de casos mais graves de coronavírus e óbitos, essa característica contribuiu também para o número de casos aqui nos Estados Unidos ser super alto. Bom, sobre a vacinação. Aqui a vacinação começou em janeiro e eles já vacinaram os profissionais de saúde, os de linha de frente e os idosos acima de 65 anos. Agora, aqui na Flórida, eles, a partir de 55 anos, começou essa semana e o governador falou que até o final de abril ele pretende estar com todo o estado vacinado, se Deus quiser. Uma coisa que ocorreu muito aqui
no início da vacinação foi o chamado turismo da vacina. Muitas pessoas vinham de outros países, como o México, por exemplo, para se vacinar. Pessoas de 65 anos, a partir de 65 anos, entravam aqui para se vacinar e começou a faltar vacina para os residentes. Então, o governador acabou com esse turismo de vacina e para ser vacinado a pessoa precisa apresentar o documento de identidade, que é a nossa carteira de motorista aqui, que vem com o endereço. As vacinações estão sendo feitas em drive-thru, em alguns hospitais e agora vão começar nas farmácias e nos supermercados. Bom, para fazer um gancho com as eleições, né? No início da pandemia, o americano relutou em usar máscaras e várias pessoas de fora, daqui nos Estados Unidos, nossa, por que eles não estão usando máscara? O que eles estão brigando? Qual é a dificuldade de usar máscara e tal? Para o americano, a liberdade é um direito inegociável. Eles cresceram nesse país livre, tanto que o hino fala, né? Terra dos livres, lar dos corajosos. Então, aquela imposição lá no início, fique em casa, use máscara, isso não colou muito para eles aqui. Agora eles já aceitam mais isso, mas no início foi bem difícil eles assimilarem o uso da máscara. Em alguns estados tem multa, para quem não tá usando máscara, em outros estados não tem multa. Aqui na Flórida tem multa, mas a fiscalização também não é aquela coisa que, tipo, rígida, assim. Então tu vê pessoas que não usam máscara aqui. O teste do Covid é gratuito, tem clínicas particulares, mas tem gratuito também. E tu pode fazer quantas vezes. Na Flórida, os estabelecimentos comerciais estão todos funcionando. Tivemos lockdown, não foi bem lockdown, mas tivemos restrições no início da pandemia. A Flórida é um estado administrado pelos republicanos, então as coisas não fecharam aqui totalmente. Os republicanos, eles não acreditam no lockdown. Bem diferente da Califórnia, por exemplo, que tá tudo fechado. Nós temos amigos lá que estão em lockdown há 1 ano, então os negócios estão quebrando, pessoas estão desempregadas, e isso aqui na Flórida não é que não aconteceu, mas aconteceu em menor escala. Eu trabalho home office desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, trabalho numa empresa americana, mas eu não preciso ir ao escritório. Então, eu não senti muito essa mudança de ir ao escritório para o home office, já que meu escritório é na minha casa. E já pro meu esposo foi um pouco diferente, porque ele trabalha viajando por toda a América Latina e Caribe. E esse ano ele não viajou, por causa das restrições de viagem e tal, ele tá 1 ano sem viajar. Então, para ele, ele sentiu mais essa mudança da forma de trabalhar. Eu já estava acostumada com o home office. O que deixou de acontecer foram as feiras, né? Do meu trabalho, eu ia muito à feira dentro dos Estados Unidos e elas pararam de acontecer, agora elas acontecem de forma virtual. Foi uma mudança grande, mas a gente espera que agora, em abril, as feiras e eventos presenciais retomem com o avanço da vacinação. O presidente eleito, né, Joe Biden, ele disse que os primeiros 100 dias do governo dele serão dedicados a uma força-tarefa para combater o coronavírus. E então a gente espera que final de abril, início de maio, a fronteira reabra. Porque o Trump, em maio do ano passado, colocou algumas restrições de viagem em alguns países, principalmente países que tinham altos casos de coronavírus, um deles o Brasil. Então os brasileiros vindos diretamente do Brasil não podem entrar aqui. Existem as exceções, né, que são pessoas que são cidadãs americanas ou que têm green card, que é o meu caso, que eu posso entrar e sair a hora que eu quiser, não preciso fazer quarentena em nenhum outro país. Mas os turistas brasileiros, pessoas que têm visto de turista, se quiserem vir para cá, precisam fazer quarentena em algum outro país que não tenha restrição de viagem para cá. Então eu acredito que quando fechar esses 100 dias ele vai rever essas restrições e pode tirar ou não a restrição
desses países que estão sofrendo com essas medidas. Entrando mais um pouquinho nesse âmbito político, o governo anterior do Trump, ele foi muito bom pro americano, principalmente pro pequeno empresário. O Trump protegia muito o pequeno empresário. E o governo Biden, né, a agenda do Biden, ela é mais global. Ela é muito boa para o mundo, não é tão boa para o americano. Então, muitos negócios aqui provavelmente vão sofrer com esse governo nesses próximos 4 anos. O governo Trump, ele tinha uma agenda de fortalecer a indústria nacional. Ele priorizava empresas nacionais a empresas estrangeiras. Ele incentivou muito a indústria nacional. Já o Biden, ele prioriza o global. A taxa de desemprego foi a 0, para vocês terem uma ideia, no governo Trump. Claro que com a pandemia, né, isso mudou um pouco. E aí agora, com esse novo governo, metade dos Estados Unidos está meio que sem saber o que vai acontecer, né, com a indústria local. Por outro lado, para quem trabalha com exportação, esse governo Biden parece ser mais favorável. Então, é aquilo, né? É bom para uns, ruim para outros, como tudo na vida. Ainda é muito cedo pra gente saber o que vai acontecer, né? Eu realmente espero que dê tudo certo nesses próximos 4 anos. Eu ainda não voto aqui. Provavelmente nas próximas eleições eu já possa votar, porque só cidadãos, né, podem votar. Eu tenho green card, como eu falei pra vocês antes, e eu preciso ficar 5 anos com green card pra poder aplicar pra cidadania. Então, provavelmente nas próximas eleições eu já seja cidadã americana e posso votar. É importante falar que eu, sendo cidadã americana, eu não abdico da cidadania brasileira. Eu fico com as 2 cidadanias. Então, acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para me perguntarem. Eu tenho um Instagram aberto, Li Olmos. Vou colocar aqui para vocês e vai ser um prazer enorme interagir com vocês lá. Lucimar, meu querido amigo, todo o sucesso do mundo para você sempre. Parabéns pelo programa, um prazer. Muito obrigada pelo convite e em breve nos encontraremos aí no Brasil, aí em Santa Maria. Tchau, tchau.